Olá, seja bem-vindo ao Sabe Que Pode, o podcast do Profoco, o programa de formação continuada dos professores da Universidade de Taubaté e do Colégio Unital, que agora tem uma versão itinerante, o Profoco in Loco. O objetivo é a gente fazer um esquenta para a edição 2024-2 do Profoco, que acontece em julho. Eu sou André Leite, jornalista da Central de Comunicação da Universidade de Taubaté, e divido a mesa hoje com a professora doutora Luciana Magalhães, que é professora do mestrado profissional em educação, pesquisadora da temática de educação inclusiva e responsável pela primeira formação do Profoco in Loco, que tem como tema Diálogos Iniciais sobre Inclusão Escolar, Significações acerca da Deficiência. Professora, seja bem-vinda. Olá, um prazer estar aqui com vocês. Eu também recebo e participo dessa conversa com a gente os docentes do Colégio Unital, a professora de artes Daiana Carvalho e o professor de língua portuguesa Fábio Ferreira Pinto. Sejam bem-vindos, professores. Olá, prazer, bom dia. Bom dia, obrigado pelo convite. Bom, antes da gente entrar na temática central, né, desse treinamento que a professora Luciana ofereceu, né, aos professores, eu queria destacar aqui uma citação que a professora fez na abertura desse treinamento, em que ela cita Paulo Freire, e ele diz que o educador, ele não nasce, né, professor, e também ele se forma na prática e na constante avaliação e reflexão sobre essa prática. Professora, essa afirmação que Paulo Freire faz, ela tem dois lados. Ela acolhe, né, à medida que diz que o professor não precisa estar pronto para tudo o tempo todo, mas também lança esse desafio de que o professor esteja o tempo todo se preparando, estudando, para ter esse olhar crítico, né, questionador. Como que a professora vê essa citação e por que de colocar isso, né, nessa abertura? Essa citação é fantástica, né? Acho que para a gente pensar na nossa praxis, né? Que é isso. A gente não nasce professor. E pensando na inclusão, a gente não nasce sabendo sobre tudo. A inclusão é essa dinâmica, né? Essa realidade dinâmica. A todo momento a gente tem casos diferentes, a gente tem realidades diferentes. Então, acho que o Paulo Freire, para a gente iniciar, né, quando a gente teve essa nossa conversa lá, nesse dia da formação, é para a gente pensar exatamente mais ainda nesse desafio. A gente não é formado, a gente se forma nesse processo. E nos formamos juntos, nos formamos mediados por muitas coisas, muitos instrumentos pelo mundo, como diz também Paulo Freire numa outra citação. Bom, e aí eu queria aproveitar essa deixa da professora Luciana para perguntar para a Daiana e para o professor Fábio, no dia a dia, né, quais são esses desafios que vocês encontram, né, para fugir das receitas prontas, porque como a professora falou, a gente precisa ter um olhar atento, né, para as questões individuais, enfim. Como que é para vocês isso no dia a dia? Quais são os desafios de exercer, né, isso? Pensar que o ambiente escolar é esse ambiente muito móvel, né? E essa coisa muito orgânica. Então, todos os dias, a gente tem várias demandas de diversos modos. Os desafios são entrar mesmo nesse processo da própria escola, né? Entender como são que vem todas as relações entre os alunos, os nossos conteúdos, nosso programa todo, né? A preparação toda anterior à chegada dos alunos. Então, são inúmeros e não existe nenhuma forma mesmo pronta para isso, né? A gente está ali na sala de aula, então a gente está nesse encontro, nesse momento de perceber, né? Aberto a essa troca. Então, a gente também está no processo de formação igual a gente iniciou, né? Não tem como chegar e falar, isso daqui vai dar certo, ou isso não vai funcionar. Né? Não tem esse lugar, né? Tem essa busca, essa parceria com os outros profissionais da escola, essa formação que chega, tem a parceria com a equipe de coordenação, a psicóloga. Então, a gente tem uma equipe muito multi dentro do ambiente escolar que, juntos, a gente constrói um possível desenvolvimento, ou um possível planejamento, ou o que vai vir a ser nessa relação de construção, que se dá, inclusive, com todos os alunos, né? A gente não tem esse lugar que...
Então, a gente começa a pensar, existe sim a demanda que é uma demanda coletiva da existência ali da sala e do programa a ser seguido, ou do que vai ser o planejamento a ser desenvolvido, mas isso é muita negociação. Então, a gente tem muito... esse trabalho. É um processo, né, Nesse processo. É um processo de conhecimento. De conhecimento. Professor Fábio, para você. Eu acho que o primeiro ponto é pensar que a escola ela é um microcosmo do que é a sociedade. Então, se fora da escola você precisa ter algumas regras como regras de convívio social, como a empatia, dentro da escola isso tem que prevalecer. Então, toda vez que nós vamos nos deparar com uma situação nova, e é uma situação nova, inclusive historicamente, já que a lei brasileira de inclusão ela não tem 10 anos, 2015, implantada em 2016, o profissional de educação, ele teve ainda muito pouco tempo para tantas demandas, né? E a sociedade vai parar nas nossas mãos de um jeito ou de outro. Então, fugir das generalizações. Primeira coisa, acho que não é uma fórmula pronta que vem nos livros didáticos, até porque o material didático ele não está preparado. Somos nós que preparamos, somos nós que fazemos as adaptações necessárias. Então, primeiro ponto, acho que empatia, né? Você se colocar no lugar do outro, porque é muito fácil dentro da escola, dentro da sala de aula, o professor se colocar num papel de superioridade. Quando ele está com um aluno regular, ele consegue fazer isso. Mas e quando ele está com um aluno que precisa de uma outra demanda, de uma outra atenção? E aí acho que é o principal. Não há como fugir dessa construção. Não há como esperar que essa construção seja entregue. Tem as formações, como a Day falou, como a professora Luciana falou, a formação, a integração. Na lei fala em multiprofissionais. Nem sempre a gente consegue ter esses multiprofissionais ao mesmo tempo. Então, é um cobrindo o outro. E também tem uma coisa que é o seguinte, que é essa interdisciplinaridade, se a gente pensar nela, obrigatoriamente você foge dessa fórmula pronta, dessa fórmula pré-estabelecida, até porque não tem. Tem generalizações, mas vai de professor para professor, a meu ver, e levar o contexto. Eu gosto de uma expressão que é contexto de produção. Em que contexto você vai produzir a sua aula? Em que contexto você vai produzir a sua relação com este aluno? Né? E principalmente, acho que nunca esquecer, a palavra aluno. E quais são as potencialidades desses alunos? Sim. Né? Eu fico muito intrigada, assim, e muito apaixonada pelas potencialidades. Eu que venho da área das artes, né? Então, quais são as produções de conhecimento, de estética, que esses corpos estão produzindo? Então, novas corporalidades. Outras corporalidades, outros lugares, outras perspectivas, outra produção de conhecimento. E como a gente, numa normatividade nossa, né? Também não... Então, isso que o professor coloca, né? Esse lugar de empatia, mas também isso, assim, que esses alunos potentes estão também nesse lugar. Por isso que é tão bonito a gente iniciar com essa frase de formação, né? Sim. Porque realmente é uma formação. Porque a gente sai do nosso lugar normativo de professor. Sim. E aí, a gente entra em contato. E aí, acho que é o que o Fábio falou. Então, a gente está em contato. Mesmo que a gente tenha esse lugar, que tenha todos os outros, mas quando a gente está ali na sala de aula, estamos nós em contato nessa relação. Então, esses corpos, né? E a potência dessas produções. Principalmente, estamos falando de conhecimento. Estamos dentro da sala de aula produzindo conhecimento. Nos ensinam a como ensinar melhor. É preciso ter esse olhar atento, né, professora? Sim. Professora Luciana, para a gente falar de inclusão escolar, primeiro a gente precisa entender o conceito de deficiência. E aí uma coisa que a professora pontua, né, nesse treinamento, e que eu achei muito interessante, é que a gente reproduz muito
o que a sociedade apresenta para a gente como realidade, né? Para a gente tentar ir desconstruindo, né, essas coisas. Como a gente pode definir a deficiência? Isso é muito bacana da gente falar. Acho que pegando o gancho do que o Fábio falou agora, o professor Fábio, sobre a sociedade, que reproduz esses corpos normativos, como a Dayana falou. Acho que a deficiência, a gente vem aí para nos mostrar essas diferenças, para nos mostrar que a gente precisa compreender o quão diversos nós somos. Mas entender a deficiência não é entender só a questão biológica. Não é falar assim, existem tipos de deficiência, tipos de, né, na questão biológica apenas. Mas entender a deficiência como uma relação social. E é esse o caminho que hoje os nossos estudos, o professor citou a Lei Brasileira de Inclusão, que vai trazer a definição da deficiência, que não é só a gente dizer, ela tem ela é uma pessoa cega, ela é uma pessoa com deficiência física, um cadeirante, enfim, uma pessoa que utiliza cadeira de rodas. Não, ela é uma pessoa que tem uma deficiência, alguma limitação, que, claro, é importante no sentido do seu desenvolvimento, né? Importa a gente saber, mas importa mais ainda a gente, como sociedade, compreender essa relação, né? Como essa pessoa pode participar, né? Considerando todas as diferenças possíveis, essa né, formas diferentes de ser e estar no mundo. E esse mundo, como que esse mundo está se preparando para poder, né, atuar, participar, fazer essas pessoas participarem? Então, entender a deficiência é entender muito para além de uma lesão, de algo que falta, mas entender algo que, como é essa relação com a sociedade. Professora, a partir da Convenção da ONU de 2006, a gente diz pessoa com deficiência, né? Qual que é a importância da gente usar essa nomenclatura de forma correta? A gente vinha vindo no caminho, e o professor Fábio, que é professor de português, né, de língua portuguesa, falando da importância da gente ter essa compreensão lexical. Eu também acho isso muito importante, fantástico, para a gente compreender as significações do que a gente fala, porque as palavras, elas contêm significações, ou seja, a produção continuada de sentidos e significados que são produzidos socialmente. Então, hoje, dizer pessoa com deficiência e estar na legislação, que vem junto com uma convenção internacional da ONU, que foi feita em 2006, em que muitos países do Brasil, né, que está nessa convenção, convencionaram que a forma de se referir é algo importante, é algo que impacta, faz parte da luta, faz toda a diferença. Então, falar hoje uma pessoa com deficiência significa que a gente está considerando, em primeiro lugar, a pessoa, o aluno, o trabalhador, né, a mulher, né, uma pessoa, e todas as diferenças juntos, né, sempre de uma forma ampliada. Então, uma mulher trans com deficiência, um homem homossexual com deficiência, enfim, mas considerando a pessoa. Então, não mais falando apenas da questão biológica, como eu falei anteriormente. Então, com deficiência, vai dizer para a gente que é uma das características dessa pessoa, dentre tantas outras. Olha o impacto dessa diferença, né? Pessoa com deficiência e pessoa deficiente. Exato. Você resume toda a pessoa nessa palavra deficiente e ignora tudo que ela é. Você fala pessoas com cabelo loiro, pessoas com cabelo curto. E pessoa deficiente? Professor, um impacto muito grande. Isso quando se usa a pessoa antes, porque muitas vezes a pessoa usa o deficiente, sim, né? O deficiente. Exato. Quer dizer, você potencializa aquilo Já resume. num nível... Vira um simples substantivo, cadeirante, o cego, o surdo. Sim, mas vamos falar, quem é essa pessoa? Bom, e aí só para fazer um registro, né, a gente citou aqui o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é uma lei de 2015, implantada em 2016, e ela diz, né, considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições
com as demais pessoas. Então, acho que é importante a gente registrar isso aqui, né, para a gente começar a entender bem, né, do que a gente está falando. E aí, aproveito agora para perguntar para a professora Dayana e para o professor Fábio, como que vocês percebem, né, o ambiente escolar hoje para tratar dessa questão da inclusão, né? É um espaço favorável, né, para essa discussão e para, mais que isso, né, para a gente começar a implantar essas atitudes inclusivas? O que vocês percebem isso no dia a dia de vocês? É um espaço muito favorável, necessário, existente, importante de ser pontuado e isso que a gente está agora aqui fazendo, né? Nasce em muitas coisas, inclusive esse projeto que a gente está agora aqui conversando com vocês. Historicamente é um momento muito favorável, porque você tem uma série de minorias, ou no caso de maiorias, como são as mulheres, que são maioria, mas são minorizadas. Claro. Mas as pessoas com deficiência, elas estão num processo de luta tanto quanto as outras, né? E acho que esse é um momento muito oportuno. Provavelmente nunca se teve tanto espaço para falar. E eu acho que a gente tem que aproveitar ao máximo esse espaço. Formação, espaços de diálogo como esse. Referências. Gosto muito de trazer isso, né? Quais são os autores que a gente lê com deficiência? Quais são os artistas que a gente assiste com deficiência? Quais são as pessoas que a gente tem de referência com deficiência? Quais são as nossas práticas de pesquisas que tem pessoas com deficiência? Então, como o Fábio começou também na fala anterior, né? É um pequeno recorte social, né? O ambiente escolar. Nada sobre nós sem nós. Agora eu quero fazer uma coisa para a gente poder se culpabilizar aqui. Nós iniciamos aqui um podcast. Estamos aqui em áudio e vídeo também, né? Sim. Só que a gente não fez nossa audiodescrição. Verdade. Vamos fazer? Vamos. Vamos. É um exercício. É um exercício, a gente precisa. Em tempo, hein? Professora, pode começar para nos ajudar? Tá bom. Então, eu sou a professora Luciana, eu sou uma mulher branca de pele morena, tenho cabelos castanhos escuros, longos, olhos castanhos escuros também. Estou usando uma blusa preta e branca com um colete em tom vermelho. E hoje não estou usando óculos e nenhum acessório. E nós estamos aqui, né? Os nossos colegas vão se audiodescrever também, no estúdio da Rádio Unital, né? Então, acho que é isso. Bom, eu sou o André Leite, sou jornalista, tenho cabelos castanhos escuros, olhos castanhos escuros, sou pardo, estou usando uma camisa jeans e um blazer branco. Eu sou a Dayana, mulher branca, baixa, tenho cabelos castanhos claros, olhos verdes, um sorriso largo, um piercing numa das narinas. Hoje não uso brincos, mas tenho um colar vermelho de bolas. Estou com o meu crachá da Unital e tenho visto uma camisa de botão pretas. Sou Fábio Ferreira, professor de língua portuguesa, pesquisador de linguística. Estou usando óculos com uma armação vermelha. Meus cabelos são curtos, calvo, na verdade, cabelos grisalhos. Sou um homem de pele branca, olhos castanhos, uso uma camisa polo preta, não tenho nenhum acessório e estou com o crachá da Unital. O ambiente que estamos é uma mesa, duas mesas juntas com 4 microfones, uma tela de computador e 2 painéis azuis que compõem o cenário. Boa! Descreveu melhor ainda. Professora, isso é muito interessante, né? Porque a gente precisa fazer esse exercício o tempo todo, né? Uhum. A professora pontuou muito bem. A gente veio aqui falar, né, de inclusão e a gente ainda esbarra nessas questões. Qual que é a importância da gente estar o tempo todo atento a isso e refletindo, né, sobre isso? Como você disse, é um exercício. Se nós mesmos, eu que faço formação sobre isso, posso esquecer,
né? Eu acho que todos nós precisamos sempre nos lembrar, né? Então, assim, a importância é isso, da gente sempre estar reconhecendo que existem muitas diferenças e que a gente não pode simplesmente dizer, só porque eu enxergo, só porque eu escuto, todo mundo que enxerga e que escuta vai escutar, vai assistir esse podcast. Não, né? Então, acho que a gente tem que sempre, a todo momento, em todo lugar que a gente for, pensar quem pode compartilhar, quem pode partilhar disso que eu estou produzindo aqui, seja um conhecimento na sala de aula, seja algo, né, na área da comunicação, em todos os espaços. Então, acho que isso é esse toque que a gente tem que ter sempre. Uhum. E aí a gente volta no começo da conversa, no começo da apresentação, quando Paulo Freire provoca e diz que a gente não está pronto o tempo todo, então Sim. que a gente faça esse exercício, né, de pensar, de questionar o tempo todo. Professora, e aí, pegando esse gancho também, no treinamento a professora apresenta alguns eixos para ajudar nessa reflexão, né? De como a gente promover a inclusão dentro do ambiente escolar. Eu gostaria que a professora comentasse um pouquinho, né, alguns desses eixos para trazer para a gente um pouco de luz também, né, de como direcionar essa reflexão. Sim. Então, primeiro, assim, são muitos eixos. No dia lá a gente comentou vários, acho que vale até, né, professores, a gente retomar isso depois com mais detalhamento. Mas eu destacaria alguns. Que, primeiro, assim, matricular o aluno, o acesso, não é incluir. Então, é só dar o acesso, e isso está na legislação e tal, é nossa obrigação. Mas acesso e acessibilidade são coisas diferentes. Então, a gente proporciona o acesso, mas a gente tem que criar essas estratégias dentro dos nossos espaços para que possa ter a acessibilidade, a possibilidade de efetivar mesmo o acesso, né? Então, o aluno também, nesse sentido, ele não é só do professor, ele é da escola toda. Então, toda a escola tem que ser compreendida como uma rede de apoio, uma rede de ensino-aprendizagem. E todos precisam estar preparados, né, professora? Sim, e nessa preparação, no processo. Uhum. Então, a gente recebe um aluno na escola, a gente está criando isso, né, gente, lá dentro do colégio da Unital, Sim. tentando criar esse fluxo da educação especial inclusiva. Então, a criança faz a matrícula. Então, as primeiras pessoas que a conhecem são as coordenadoras, a secretaria e tal. A partir disso, quais as necessidades dessa criança? E daí a gente vai ampliando esse conhecimento e compartilhando com toda a escola. E construindo o que precisa ser feito. Construindo, né? E não é só ali, daí essa criança está se desenvolvendo. Então, a gente vai criar estratégias ali, naquele ano que ela começou. Mas ela se desenvolve, então a gente vai modificando, partilhando com os nossos pares. Olha que bacana, ela se desenvolveu assim. Vamos criar um portfólio sobre essa criança, né? Então, acho que, assim, o pilar, né, de ser a escola, o aluno não é só do professor, é de toda a escola, é muito importante. E a formação. Acho que para a gente pensar no eixo principal é a gente ter uma formação continuada dentro da escola, das escolas, né? Pensando aqui no nosso colégio, a gente está começando, né, fazendo algo efetivo e esperamos que seja continuado, né, gente? Os professores têm algum relato, né, alguma experiência exatamente disso, né, de ter esse contato, né, com o aluno e precisar lançar esse olhar diferenciado? Como que isso foi para vocês ou é para vocês? Não sei se tem alguma coisa na rotina de vocês que pode ser relatado a respeito disso. Pode falar. Temos. É uma prática nossa, né, junto com toda a equipe. Esse olhar para as adaptações do material, dos mecanismos de avaliações. Então, acontece isso de forma integral, né? A gente tenta repartir isso. E também muito da gente nesse lugar de ir aprendendo e pesquisando e pedindo as ajudas necessárias. Mas, sim, acontece em várias formas. Só voltando antes de responder, mas voltando a algo que a professora Luciana falou, sobre acesso e acessibilidade diferentes, né? Tem algo que eu acho que tem que ir um pouco além, que é, esse aluno ele parte de algum lugar para chegar ao colégio. Então, a acessibilidade, ela precisa começar antes. Como
um aluno que necessita do uso de cadeiras de rodas, como é que ele chega ao colégio? Se os pais não tiverem como levá-lo, o poder público oferece condições para este aluno chegar ao seu local de estudo? Eu acho que ainda há um foco apenas dentro da sala de aula, voltado para o professor. Isso precisa ser um pouquinho... Muito. Bastante ampliado. Pouquinho é o típico português brasileiro. Precisa ser muito mais ampliado. Sobre os relatos, eu acho que dentro da sala de aula ainda está tudo muito tranquilo, ainda é muito novo. Os outros alunos são muito acolhedores também. É muito orgânico, muito acolhedores, né? Funciona naturalmente. Eu acho que... Eu tenho um relato que é algo que me incomodou e nunca saiu da minha cabeça. Fazia faculdade, pegava ônibus, e em São Paulo havia sido implantado recentemente os ônibus articulados, né, que tinham uma espécie de plataforma para ajudar pessoas com cadeiras de rodas. E, em um determinado momento, uma pessoa teve dificuldade para entrar no ônibus, e alguém falou assim, não esquenta a cabeça, eu também tomei o Manquitola. Aquilo me caiu como uma bomba, assim, como assim? Olha a comparação que é feita. Isso nunca saiu da minha cabeça. Então, eu acho que ainda não presenciei nada parecido dentro do ambiente escolar. O ambiente escolar, por mais problemas que nós tenhamos, por mais sobrecarga que tenhamos, ainda é o principal mecanismo de convívio social que a gente pode oferecer a qualquer pessoa. E Eu acho pensar fundamental isso. na continuidade, olhando para o nosso lar, nossas salas, nossos alunos, né, o nosso contexto, a gente tem alunos que começam muito pequenos. E a gente já tem o prazer de ver eles agora no 7º, no 8º. Então, a gente vê que a construção na continuidade faz um papel super importante nessa diferença desses olhares todos. Então, a gente tem essa coisa que é muito preciosa, que é pensar que o aluno consegue iniciar no seu primeiro ano, que é quando ele, né, tem esse primeiro portal de entrar, e ele vai até o 3º ano. Existe essa possibilidade. Então, a gente tem uma comunidade inteira que já está inserida, né, num olhar não capacitista. Então, começa lá, a gente tem uma prática no primeirinho, falando das experiências, né? O primeirinho do Fundamental 1, né? Eles estão com 6 para 7 anos. Nosso primeiro contato, a gente estava falando de dança, né? Na linguagem da dança. Eu trouxe o bailarino Eduó, que é um grande bailarino, né? Pesquisador, cadeirante, tem espetáculos de referência. Nós se debruçamos sobre todo esse conteúdo da dança, que é uma dança que não é uma dança bípede. E todos nós ali bípede. Então, como é a gente entrar em contato com um bailarino que fala desses modos de caminhar, de andar? Ele fala, eu ando na cadeira de roda, eu ando carregado, eu ando me rastejando, eu ando de muitas formas. Como vocês andam de muitas formas? Então, a gente inverte essas lógicas. Então, as práticas estão existentes. E isso, uma criança que acabou de ir aos 6. E assim vai. Eu estou lá também no ensino médio. Então, como a gente também vai dialogando as nossas práticas nesses atemporais. Então, isso é uma coisa que a gente consegue muito fazer dentro do ambiente do Balbi. Não estou falando porque é onde eu estou locada agora. Que é transitar as nossas práticas por diversas séries, por diversos públicos, e aí como isso, aí eu retomo isso, assim, né? Como a gente também vai se formando, né? Se moldando a partir desses encontros todos. Quanta riqueza, né? São provocações importantes para a gente pensar nas nossas formas de ensinar, né? Professora Luciana, me veio à cabeça aqui 2 pontos importantes, né, disso que a gente está colocando agora, que é, primeiro, eu estou trabalhando com a criança e eu já estou colocando isso nela, né? Que ela tenha esse olhar,
que ela aprenda a olhar para a individualidade, né, para a particularidade do colega, né, do amigo de sala. Então, acho que isso é um ponto legal da gente colocar também. E a questão do quanto essa criança ela pode também levar isso para dentro de casa, né? Eu não sei, eu sinto que hoje as crianças e os jovens, eles estão muito mais abertos a falar dessas questões e de trabalhar essas questões do que os próprios pais, né? A gente vem de uma outra cultura, né? Como que a gente pode trabalhar essa relação, né? De implantar e levar isso para a criança e fazer isso também se estender, né? A outros públicos. Uhum. Eu acho que hoje a gente tem já algumas pesquisas que mostram como que isso já está reverberando, né? Como falar sobre a inclusão, como você falou, falar sobre as diferenças, já está algo que faz parte mesmo do dia a dia das crianças. Elas sabem falar melhor sobre isso, muito mais do que a gente sabia, né? Era tabu, não podia falar, ou então era muito, o coitadinho, enfim. Mas a escola e esse movimento, né, então dessa criança, a partir da escola, ela ser uma reprodutora, uma formadora de novas formas de entender as diferenças, já está acontecendo. Então, a gente vê pesquisas em que a gente vê as crianças que já passaram desde o início convivendo, assim como a Dayana falou, desde o início com crianças, colegas com deficiência, elas já recebem os outros, todas as diferenças ao longo da sua escolarização, Se tornou natural. Como algo que faz parte. Uhum. E isso também a gente vê nas famílias. A gente vê muitos pais, né? Não sei se vocês já tiveram também essa oportunidade de virem conversar com a gente. Mas meu filho está falando umas coisas, mas eu não conheço, não sei. Então, os pais vêm perguntar para a gente sobre o que mas são os filhos que estão ensinando, trazendo para casa. Isso é fantástico, né? Então, é uma construção de uma cultura. Quando a gente está falando aqui dessa transformação, dessa mudança, é uma mudança cultural. Então, o Fábio começa falando, né, que a sociedade vem para a escola e a escola vai para a sociedade também. Então, é essa troca. Essa troca. E esse é o papel da universidade, né, professora? A gente levantar essa questão, esse debate, e a gente também oferecer meios de que isso se efetive, né? Para vocês, professores, né, do Colégio Unital, como vocês veem essa oportunidade, né, de ter acesso a um treinamento como esse, de ter um programa como o Profoco, né, que justamente pensa nessas questões, né? Quais são os desafios que o professor enfrenta hoje na sala de aula e, a partir disso, oferecer esses conteúdos, né? Essa informação. Eu sou extremamente grato, né? Porque, como pesquisador da palavra, do Lex, para mim é tudo. Então, uma nomenclatura ou uma abreviação sem a devida explicação do que de como lidar, ela é vazia. Uhum. Ela é só mais um verbete no dicionário. Então, quando ela vem acompanhada de uma formação, como é a formação que a professora Luciana tem feito conosco, muda muito a visão, na verdade, te expande, te dá provoca. Mais segurança, você perde um pouco de medo, porque, peraí, eu sei o que é isso. Tá, agora eu sei dessa definição. Vamos lá, vou aprender a lidar porque eu já sei do que se trata. Aí entra a praxis. Sim. Né? A partir do momento que você adquire o significado disso para você. Eu acho que é fundamental. E como você falou, da universidade. Um colégio de aplicação, ele tem a palavra aplicação. Então, o que é pesquisado na universidade tem um local para ser aplicado. E a gente não pode fugir disso, não pode ser um mundo à parte. Que é uma das críticas que é feita ao mundo acadêmico, Sim. Essa distância do que é feito na academia e do que realmente chega à sociedade. Chegar através do colégio, acho que é o primeiro passo para voltar para a sociedade. Eu fico pensando que também é um desafio, porque o nosso grupo é bem grande, bem diverso, temos professores de muitas gerações, então também acho que é um desafio positivo, acho que dá vontade desse projeto ampliar e cada vez mais estáis, né? Porque temos muitos professores, então essa troca existe a possibilidade de ser muito, muito, muito rica. Que a gente tem um grupo
público diversos, de gerações diversas, de pesquisas diversas. Então, está sendo muito interessante encontrar todo mundo, reunir, a pensar que a gente vem em um pós-pandemia que a gente não estava se reunindo. Então, ter esses momentos também de olhar, né? Tá ali na troca do olho a olho, também nesse lugar do afeto, né? Acho que faz parte disso tudo que a gente está falando, né? Ótimo. Professora Luciana, vou abrir agora para a gente fazer as considerações finais, o que a professora, né, gostaria de destacar dessa temática, desse treinamento. Fica à vontade. Eu queria dizer que eu estou super feliz com essas expectativas aqui que eles, né, que os dois falaram. É isso que a gente quer escutar, é isso que a gente quer desenvolver em todo lugar que a gente trabalha, se a gente está pensando no ambiente, na construção de um ambiente inclusivo. Então, é ter professores que estão engajados, que querem buscar e que a gente possa, nesse coletivo, criar uma escola muito mais potente, inclusiva. Acho que é um caminho que está sendo muito interessante. É isso, uma delícia. Obrigado, professora. Professor Fábio? Eu acho que só reafirmo que concordo com o que a professora disse. Acho que a chance do colégio servir como um modelo, não um laboratório de experiência, mas um modelo a ser seguido, acho que é fundamental. E, a meu ver, estamos no caminho certo. É isso que eu ia falar, completando. Estamos caminhando e está sendo como uma grande ciranda. Estamos nesse movimento circular e todo mundo com muito respeito, com muita troca, com afeto. Eu acho que isso é super importante de ser colocado também. Obrigado pela contribuição de vocês. Eu acho que esse é o caminho, né? A gente ter essa humildade de reconhecer que a gente precisa, né, receber informação e aprender todos os dias. E eu espero que com essa conversa a gente tenha contribuído aí para a construção de um ambiente escolar e também de uma sociedade mais inclusiva. Faça também a sua parte, compartilhe esse conteúdo com outras pessoas. Sabe que pode, volta em breve com uma nova discussão e a gente se encontra. Até lá!